foi para Juazeiro e Sobradinho, outro extremo aí, daqui lá dá uns 400 quilômetros mais ou menos, né? E a gente foi para lá. E aí esse mês agora, quando o pastor disse, você vai ter que ir lá, eu falei, não vou não. Não vou mesmo, não tenho condições, porque a viagem é muita viagem, irmãos. No ano passado, nós fechamos mais de 20 mil quilômetros de viagem aí pela Bahia, conhecendo, estando nas igrejas, participando. Eu sou pastor de igreja também, mas Deus proveu esse tempo para estarmos aqui. Ontem estivemos lá em Ribeirão do Pombal com o pastor Navarro na igreja, com os irmãos, o pastor Paulo, a esposa, todo mundo nos recepcionou com tanta alegria, a nossa irmã Marli, todos nós juntos, né? Pastor Reis, pegamos lá em Serrinha e viemos para cá. E amanhã cedinho, com fé em Deus, 4h30 da manhã, nós estamos zarpando de novo, voltando, porque tem trabalho amanhã para estar lá na igreja, lá em Vitória da Conquista, lá no finalzinho do sudoeste da Bahia, já a 100 quilômetros de Minas Gerais. Então a Bahia é esse estado tão grande, tão gigante, mas louvamos ao Senhor. E eu me lembro daquele dia quando o pastor Reis, é o nosso segundo vice-presidente, mas é o presidente que toma conta dessa regional aqui, regional norte, regional noroeste, regional feirense e também a regional metropolitana junto com o pastor Samuel. E aí o pastor Reis me ligou todo preocupado, pastor, o telhado da igreja lá caiu, e eu quero ir logo para lá. Eu falei, calma, você esqueceu que eu estou indo para lá no dia 30, em que a gente vai estar lá na igreja evangelizadora com o pastor Sidney, no aniversário da igreja. E foi isso que aconteceu. Viemos, fizemos um roteiro enorme. Pastor Navarro, quando a gente vem para cá, tira o couro da gente mesmo, né? Ele não deixa a gente vir para um lugar só não, ele quer que a gente visite. Saímos zizagueando aí, passamos em Novo Triunfo, em Heliópolis, em Fátima, Coronel João Sá, depois lá em Serrinha estava tendo missões na prática, e viemos, e a gente veio em 4 dias, nós fizemos 3 mil quilômetros, só para os irmãos terem ideia da viagem. E aí chegamos aqui, e me lembro da reunião que tivemos aqui atrás com os irmãos. Foi realmente um momento bem delicado, e Deus nos deu essa graça e nos usou para ser canal de bênção para essa igreja. E com certeza não poderíamos deixar de estar aqui para esse culto, não é? Comemorando a grande vitória do Senhor na vida desta igreja. Eu creio que Deus levanta e Deus faz coisas improváveis para mostrar a nós a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Amém. Eu não vou ser muito longo na minha fala não, fique tranquilo. Antes de meia-noite a gente termina. Antes de meia-noite, não é? Mas o tema que o pastor Diogo colocou, até foi o tema do texto que ele leu aqui, os céus se abriram. Eu achei muito pertinente, muito interessante acerca desse tema. O texto que nós lemos encontra-se em Atos, capítulo 7. Eu vou ler de novo, versículos 55 ao 56. Gostaria de convidá-los a ficar de pé em reverência à leitura da palavra do nosso Deus. Atos 7, 55 a 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, aqui está se referindo a Estevão, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Pai, a tua palavra já foi lida, tantos louvores, tantas coisas que já aconteceram aqui. Nós te agradecemos por tudo e temos a plena convicção e a certeza de que somente o Senhor foi capaz de resolver todas essas situações, todas as mobilizações, as pessoas, as ajudas, não só financeiras, as orações, o clamor do teu povo, todo o investimento que foi feito para que este lugar se tornasse mais uma vez aceitável ao Senhor como casa de oração. Nós te agradecemos por tudo, te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor, queridos. Estevão foi, na verdade, o primeiro mártir da igreja, da era da inauguração da igreja. A Bíblia fala que o evangelho começa a ser pregado ali em Pentecostes,
50 dias depois de Jesus ter sido levado aos céus, e os discípulos, cheios do Espírito Santo, cheios do poder, da unção de Deus, começam então a levar esta mensagem, a pregar a mensagem do Senhor Jesus. Algo extraordinário, algo tremendo e poderoso. E o texto vai dizer que, num determinado momento, Estevão, é interessante porque existiam muitos homens de Deus que caminhavam com os apóstolos, existiam muitos homens de Deus que estavam junto do Senhor Jesus. Jesus um dia comissiona não só os seus 12, mas 70. Quem sabe Estevão estava no meio desses 70 homens aí, que foram comissionados por Deus como pregadores da palavra do Senhor, e voltaram cheios de alegria, cheios de regozijo, porque eles diziam assim: até os demônios se submetem a nós, através daquela palavra que o Senhor nos deu. E Jesus então traz esses homens, ensina esses homens, traz uma autoridade sobre as suas vidas, porque Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus delega essa autoridade agora aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e aqueles homens estavam ali então, cheios do poder do Espírito Santo. Esta é uma função e algo primordial, o ser cheio do Espírito Santo. Inclusive foi até uma das condições, não é, plausíveis que Jesus trouxe para os seus discípulos. Ele disse: não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos deste poder. A gente sabe fazer culto, a gente sabe cantar, sabe fazer uma igreja, construir, exercer, fazer um monte de coisa, mas a obra só vai realmente acontecer quando ela for cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que move corações, é o Espírito Santo de Deus que transforma situações em vidas, é o Senhor que faz algo acontecer na minha e na sua vida. E aqui está Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. O texto está declarando, começa dizendo, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Só que o testemunho de Estevão, a palavra de Estevão, a vida de Estevão foi algo tão forte, tão impactante, que o texto diz que aquelas pessoas começaram a ficar iradas com Estevão, e começaram cada um a pegar pedras, e começaram a apedrejar aquele homem que apenas pregava a palavra de Deus, mas que confrontava, acima de tudo, o pecado que estava inerente no coração e na vida daquelas pessoas. E Estevão então começa a receber aquelas pedradas. Essa cena descrita de Estevão traz então esse mártir diante da perseguição, da sua morte iminente, como uma visão extraordinária. No vídeo que nós acabamos de ver, nós vimos as irmãs aqui ensaiando naquele momento, quando ruiu o telhado ali no primeiro momento, e talvez elas não imaginavam o perigo que as rondava naquele instante. Teve alguns que ficaram, eu percebi no vídeo, ficaram até sentados, não era aqui, era aí, né? Porque era mais para cá, era daqui para lá, não é isso? E aí ficou sentado ali olhando. Aquele telhado poderia ter desabado todo de uma vez só. Há poucos dias nós vimos isso acontecer em Salvador, em uma das igrejas lá no Pelourinho, em que uma turista estava ali, um telhado desabou e aquela moça morreu. Poderia ter acontecido uma tragédia muito maior, mas Deus proveu essa situação, esse movimento, para que a presença dele viesse a esta igreja, para que a unidade de Deus tomasse conta do coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, através do trabalho, do lanche, da oração, da comunhão, do estar com o Senhor. E eu pensei em 3 coisas aqui que eu quero ser bem sucinto. Primeiro, a presença, o céu se abre para você e para mim quando a presença de Deus é real em nossas vidas. Essa é a primeira coisa. O texto vai dizer que Estevão fez uma declaração: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Primeiro, Cristo está presente mesmo em meio às adversidades. Ninguém imaginava, estava todo mundo aqui, como o pastor Diogo falou aqui no seu texto, todo mundo no momento de alegria, no momento de extrema felicidade, com a chegada de um novo pastor, da sua esposa, e vamos começar uma nova obra, um novo momento. Ninguém imagina a adversidade é assim.
A Bíblia lá em Naum, capítulo 1, verso 7, diz que Deus ele é uma torre forte para o dia da angústia. Existem momentos, você está tudo bem na sua vida, você está fazendo planos, você está imaginando situações, tudo vai maravilhosamente bem, quando de repente pode acontecer um infortúnio, pode acontecer uma situação, e Estevão estava ali para ser apedrejado. Mas o que me chama a atenção no texto é que ele diz: eu vejo os céus abertos e eu vejo também o Filho de Deus. Sabe, irmãos, mesmo em meio a qualquer situação da sua vida, Jesus nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar ao seu lado, Ele sempre vai estar contigo, Ele sempre vai trazer a palavra de poder, de esperança para a sua vida. O salmista, lá no Salmo 23, que a gente conhece tanto, no verso 4, ele disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Vira para o seu irmão aí e diga assim: Jesus está com você. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer adversidade, em qualquer situação. E eu digo mais, Ele não só está com você, como Ele está de pé diante de Deus, do lado de Deus, olhando e intercedendo pela sua vida. Em outras passagens da Bíblia, Jesus é descrito como estando assentado. Lá em Hebreus capítulo 1, no verso 3, diz que Ele está sentado à destra do Pai. Mas aqui nesse texto de Atos capítulo 7, o texto vai dizer que Jesus estava de pé. Era um momento único, era um momento poderoso, era um momento significativo na história da igreja. Aquele mártir, aquele homem que estava pregando a palavra, levando a mensagem do Senhor Jesus, declarando a salvação para os seus patrícios, e de repente aquele povo começa ali a apedrejar Estevão. Estava Jesus de pé para honrar aquele homem, para dizer assim: eu estou contigo, filho, não tema. Nesta noite eu creio, meu irmão, que o Senhor está aqui declarando para você e para mim: eu estou com você. Não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, não importa os momentos, Deus sempre está conosco. O Espírito Santo também vai testificar, e Cristo vai receber os seus mártires, vai interceder por nós. Vamos ler o texto de Romanos 8, 34. Romanos capítulo 8, no verso 34. O texto vai dizer, esperando aqui o telão, isso: quem é que condena? Porque é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. E é o Espírito Santo que testifica. Estevão cheio do Espírito Santo, e Deus então permitiu, através desse poder, desta glória, que ele visse a glória manifesta de Deus. Eu ouso a dizer que vocês que trabalharam aqui todos esses meses, vocês perceberam e viram a glória de Deus aqui neste lugar. Às vezes a gente imagina a glória de Deus com aquela luz forte, como Paulo viu no caminho de Damasco, como a gente percebe tantas na arca, o templo de Salomão, que 7 dias ninguém conseguia entrar no templo, tal a glória e a manifestação da teofania, da presença de Deus. Mas muitas vezes Deus se apresenta a nós de uma forma simples, é no trabalho de alguém, é no cuidado de alguém, é na vida, na intercessão, no estar perto, no estender da mão, de dizer: calma, nós estamos juntos nessa empreitada, vamos juntos marchar, porque o Senhor está conosco. Jesus declarou em João 14: não vos deixarei órfãos, eu estarei com vocês. Então eu queria que você virasse para o seu irmão e diga assim para ele: mesmo em tempo de tribulação, Cristo está conosco, intercedendo por nós e nos fortalecendo. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. A segunda coisa que eu trago de pensamento aqui desse texto de Estevão, não só ele viu a glória de Deus, a presença de Deus, mas a confirmação do caminho da fé de Estevão. Jesus sempre confirma aos seus servos, aos seus filhos,
O texto vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo e ele olhou os céus. O crente sempre é chamado para olhar para o alto, para os céus. Um dia Jesus, conversando com os seus apóstolos, ele disse assim: olha, quando vocês virem as coisas acontecendo, que coisas? Quando vocês virem rumores de guerra, quando vocês virem terremotos, quando vocês virem essas calamidades que virão, olhem para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Nós não somos desse mundo. Apesar de vivermos aqui, de estarmos aqui, nós temos uma pátria que chama-se Jerusalém, a nova cidade que vai ser inaugurada pelo Senhor para todos aqueles que o amam. Nós vamos viver para todo sempre. O nosso lar, terminando, toda a eternidade inteira será no céu, na glória, viver com o Senhor. O crente fiel, ele tem um olhar espiritual. Estevão não olhou para os inimigos, não olhou para as pedradas, não olhou para aqueles que o acusavam, mas ele olhou naquele momento para o céu. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo Paulo nos adverte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Meus queridos, nós precisamos olhar para o céu. Quando você estiver passando uma adversidade, problema aqui, não importa o que você esteja vivendo, olhe para o céu, olhe para o Senhor, entregue o seu coração para o Senhor, diga: Senhor, estou aqui, eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Talvez você está aqui hoje, mas um problema na sua família, na sua casa, um filho que está longe dos caminhos de Deus, um marido muitas vezes alcoólatra, uma esposa que está longe, desviada, mas você pode crer nesta noite que a palavra de Deus ela é fiel para chegar ao seu coração e fazer a diferença na sua vida. A verdadeira fé, ela é confirmada pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo, o que significa que a sua vida era uma evidência do poder de Deus. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei de Elias, o tisbita, lá no capítulo de número 17 de 1 de Reis, no versículo 1, diz: tão certo o rei Acabe, como vive o Senhor, e no qual eu sou servo, que nem chuva vai cair, nem orvalho virá sobre a terra. Elias tinha convicção de que ele era servo do Senhor, de que ele andava com Deus, de que ele estava com o Senhor, de que a palavra de Deus era plena em sua vida e na sua caminhada. Meu irmão, não se intimide diante das adversidades. Você tem a autoridade do Espírito Santo de Deus no seu coração. Quando você fala, muitas vezes não é a sua palavra que está saindo, não, é uma palavra profética, é a mensagem de Deus, é a mensagem do Senhor para esta geração. Você tem a palavra de Deus no seu coração para pregar. Você tem o fruto do Espírito. Esta é a evidência da fé verdadeira. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. O profeta vai dizer: eu velo pela minha palavra. Deus falando através do profeta, para cumprir esta palavra. Deus é Deus que cumpre palavra, pastor. Deus é Deus que quando Ele diz, acontece. Porventura diria o Senhor e não aconteceria? O Senhor que ouve a nossa oração. Os seus ouvidos não estão tapados para não ouvir a nossa súplica, o nosso coração, a nossa oração. O Senhor está sempre ouvindo, o Senhor está sempre declarando. O Senhor é Deus forte, tremendo e poderoso. Se você crê nisso, levanta a sua mão direita aí, por favor. E nesta noite declare e diga: eu tenho a palavra de Deus na minha boca, e eu creio que tudo que eu disser, baseado na palavra de Deus, vai se cumprir em nome de Jesus. Quando somos perseguidos como foi Estevão, nós devemos lembrar que estamos no caminho certo, porque para crente não existe caminho fácil. Não existe caminho fácil não, pastor. Não fique pensando. A gente sempre acha que a grama do vizinho está mais verde do que a nossa. Só que a grama do vizinho é sintética, é de plástico, e a gente está olhando de longe, não é? Ah, a grama do cara lá no... Esses dias eu fui em um lugar lá na minha cidade e eu fiquei realmente assim perplexo de ver uma grama, porque eu nunca tinha visto uma grama tão verde, tão bem cuidada.
como um campo que eu vi lá, vi um rapaz lá que ele cuida lá. Eu falei, meu Deus do céu, que grama linda, que grama muito bem cuidada mesmo. Mas a vida do cristão é uma vida de sacrifício. A vida do cristão é uma vida de entrega. A vida do cristão é uma vida de sofrimento. Não porque Deus gosta de nos ver sofrendo, mas é porque o sofrimento muitas vezes está nos lapidando para sermos mais fiéis ao Senhor, para nos entregarmos a Deus de coração. Terceira e última situação que eu quero colocar aqui é a glória e a recompensa. A Bíblia diz que Estevão se pôs diante de pé, vendo os céus abertos, e ele fez uma declaração. Ele disse: eu vejo a glória de Deus e o Filho de Deus de pé. Pensou que coisa tremenda? Nada mais importava para aquele homem, nem as pedradas que ele estava recebendo. Eu acredito que naquele momento ele foi completamente anestesiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O sangue que esvaía da sua fronte, das suas costas, do seu braço, ele já não estava mais percebendo, nem que ele estava recebendo aquelas pedradas. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente se importa muito com o que falam da gente. Eu me lembro que quando jovem, eu estava numa igreja, tinha um pastor que era um pastor, a gente chamava ele pastor do amor, porque ele era um homem muito amado. E um dia começaram a falar umas coisas de mim, eu fiquei meio chateado, sabendo que era mentira, que as pessoas estavam inventando calúnias. E eu pedi a ele um tempo para ir lá no gabinete pastoral. Quando eu cheguei lá, sentei com ele, disse: pastor, estão inventando tanta coisa de mim, estão falando tanta coisa de mim. E ele ficou em silêncio, não falou nada. E ele pegou a Bíblia dele, foi abrindo, e eu fui falando. E de repente o pastor leu aquele texto de Mateus e disse: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando forem injuriados e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí ele disse: meu filho, por enquanto só estão falando mal, ainda falta injuriar, perseguir, fazer um bocado de coisa. Eu disse: eu entendi a mensagem, pastor, muito obrigado, estou indo embora, feliz da vida, aleluia. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que estão dizendo, mas eu digo uma coisa para você: tem um ditado que diz que árvore que recebe pedrada é árvore que dá fruto, não é verdade? Quando você estiver pregando, levando a mensagem de Deus, os céus se abrem para receber você. Foi assim que Eliseu viu o carro de fogo levando Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2. Estevão viu os céus abertos para a entrada dele nas mansões celestiais. Eliseu viu Elias sendo tomado e o cavaleiro de fogo, carro de fogo, levando aquele homem para o céu. Imagina que visão tremenda. Apocalipse capítulo 21 diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais angústia, lá não vai ter mais tristeza, lá não vai ter mais nada, porque o Senhor estará conosco, nos apacentando. E tudo que a gente fizer aqui vai contar lá no céu, porque a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão. E o Senhor vai olhar para nós e vai dizer assim: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. A morte para o crente, querido, é apenas o início da vida eterna. Estevão sabia que ele estava partindo para o seu verdadeiro lar. Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A glória de Deus será a nossa recompensa. Tem muita gente que é recompensada nesse mundo aqui, tem muita gente que recebe os louros aqui. Paulo chega a fazer uma comparação. Ele diz: olha, você não vê quem corre nos estádios, aqueles que correm, que ganham os prêmios. Nós estamos correndo para a glória eterna. Nós vamos receber a glória lá na eternidade com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Deus será revelada na sua vida. A verdadeira recompensa do cristão não está aqui nessa terra, apesar de que Deus nos dá coisas lindas, como a gente está aqui nessa noite.
para agradecer ao Senhor por esse templo novo, bonito, organizado, cresceu. Foi preciso um cupim. Foi preciso um cupim, como o pastor Diogo leu lá no texto dele. Foi preciso um verme comer a aboboreira para queimar a careca de Jonas, para ele se levantar lá no lugar e ir pregar em Nínive. Foi preciso. Deus é o Deus dos improváveis. Ele usa coisas que a gente jamais imagina. Mas algo simples na mão de um homem é algo que é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Uma queixada de jumento vira uma arma na mão de Sansão que mata 1000 homens. É a glória de Deus manifestada na sua vida e na minha vida. A visão de Estevão vai nos lembrar que há apenas um caminho para a vida eterna, e este caminho chama-se Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele está agora à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E para receber essa certeza de salvação é necessário algo muito simples, mas que muitas vezes traz tanta dificuldade no coração do homem: crer que Ele é o Senhor e confiar a sua vida totalmente nas mãos do Pai, do Salvador. A história de Estevão nos ensina que quando os céus se abrem para o cristão, ele pode ver a presença real de Cristo todos os dias na sua vida, que ele tem confirmado o seu caminho de fé correto. Estou seguindo. Eu me lembro quando eu era novo, garoto, e a gente, quando fazia a nossa profissão de fé, a gente cantava: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Para trás do mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Para trás do mundo, Jesus na frente, para trás não volto, não volto não. Aí a gente entrava no templo, depois daquela classe de ser recebido, e os irmãos aplaudiam, e ali nós fazíamos a nossa profissão de fé, e estávamos nos preparando, e no domingo seguinte a gente era batizado. Fui batizado no dia 31 de março de 1981. Desci as águas do batismo. Lá se vão 40 e tantos anos aí nessa brincadeira de batizado, 44, louvando a Deus, servindo ao Senhor. Nunca deixei de servir ao Senhor. Eu fui líder de junior, regi o coral dos juniores, dos meninos da igreja. Toquei em conjunto de flauta, fui regente do coral de adolescente, fui líder dos jovens da igreja, trabalhei com coral, trabalhei com todo tipo de coisa que você possa imaginar na igreja. Deus estava me lapidando para um dia chegar a ser um pastor, e hoje presidente da convenção, que eu nem imaginava que eu seria mais presidente da convenção. E o Senhor nos otorgou, nos deu essa função. E assim como Estevão, nesta noite eu quero te convidar que devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu tenho dito para as pessoas: nós temos que pagar um preço. Pagar preço na presença de Deus não é fácil não, irmão. Chegar aqui e ver essa igreja pronta, como diz o povo agora, dizendo assim: quem vê foto não vê. Como é que é? Quem vê clipe não vê corre. Quem vê foto não vê corre. Ninguém sabe quantas noites, quantas dores, quantos calos nas mãos, quanta luta se passou. Mas pagar um preço na presença de Deus tem o nosso futuro certo, garantido na presença do Deus Todo-Poderoso. E no momento certo, Deus vai abrir os céus para nós também. Você crê? Amém. Aleluia. Se você deseja nessa noite ter essa certeza, se você que está aqui ainda não tem certeza da sua salvação, essa noite é a noite de você se entregar ao Deus Todo-Poderoso e dizer: Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu estou aqui porque eu te amo, eu creio nas tuas promessas para a minha vida. E eu queria concluir esta palavra cantando uma canção. O pastor Diego me pediu para cantar uma canção. Parece que eu só sei cantar essa música, eu contei ontem à noite, né? Mas não vou cantar. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou cantar aqui, vou
Você conhece essa canção que fala sobre o nosso Deus como escudo? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e jamais me cansarei.